Não se pode pensar em nenhum homem que não seja também filósofo, que não pense. Precisamente porque pensar é próprio do homem como tal. Antônio Gramsci, filósofo italiano. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez com vocês, sócio-pensador Fiorello Agostini, da Sociedade do Pensamento Livre, para trazer ao ar esse programa Pensamento Livre, com apoio cultural da 98.3 FM e da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais. Conforme eu tinha prometido no programa anterior, eu gostaria de ler aqui, em especial, duas cartas que já recebi, uma mais recentemente, a outra já há algum tempo, relacionado a duas pessoas que tiveram um contato direto com a Sociedade do Pensamento Livre. Essa primeira carta que eu vou ler para vocês é interessante porque foi logo que a gente abriu a nossa célula em Lages, para os nossos encontros em Lages, na Belisário Ramos, bem no início mesmo da sociedade, acho que segundo, terceiro encontro que estava acontecendo. E normalmente eu chego lá muito cedo, começa às 8 horas, mas a partir das 7 eu já estou lá para recepcionar o pessoal que nos visita e os sócios pensadores. E eu estava sozinho, sentado, inclusive introspectivo, fazendo uma introspecção que antecedia o momento do encontro, e entrou um senhor todo piochado de gaúcho, com uma prateada na cinta e tal. Abriu a porta, pediu licença educadamente e me disse o seguinte: se o meu nome é fulano de tal, eu já fui tido como drogado, bêbado, neurótico, esquizofrênico, me chamam de louco atualmente, e eu gostaria de saber se eu posso participar do encontro. Eu olhei bem para ele e digo: meu amigo, seja bem-vindo. Para mim, você é apenas um ser humano. E foi muito interessante porque provavelmente esse rapaz era pouco aceito em diversos lugares da sociedade. Nós nunca tivemos problema com ele na Sociedade do Pensamento Livre. Sempre se comportou de forma extremamente elegante e educada com todos os sócios, né? E recentemente ele nos deixou uma carta, passou por lá e nos deixou uma carta num dia que eu não estava presente. E essa carta nos diz o seguinte: depois de muitas tentativas sem êxitos, estudando na Sociedade do Pensamento Livre, consegui por fim discernir o certo do errado, a verdade da mentira. E no meu singular entender, após 2 anos de estudos e trocas de ideia com o tio Léo, como carinhosamente o tratamos, fui taxado de bipolar pela psiquiatria. Hoje tomo medicamentos no horário correto. Tive êxito. Só me resta agradecer a Deus, a ciência e a Sociedade do Pensamento Livre pelo grande progresso. Muitas graças. E estou avançando com a possibilidade de uma nova célula da Sociedade do Pensamento Livre na localidade de Boqueirão, com possíveis novos sócios. Fazenda do Baú, Coxilha Rica, 20/6/2014. É bom que se diga, eu vou me reservar o direito de não passar o nome. Se vocês quiserem conhecer a pessoa que me enviou essa carta, é só nos visitar na sexta-feira, que ele sempre está conosco por lá, principalmente quando vem da cidade. Ele é pecuarista, passa a maior parte do tempo na fazenda. Mas é bom que se diga que esquizofrenia não tem cura. Mas é possível haver uma convivência pacífica com a doença. Ou seja, como ele mesmo coloca aqui, até a relutância que ele tinha em relação aos medicamentos e tal, depois de um bate-papo, depois de adquirir os livros da Sociedade do Pensamento Livre, efetuar sucessivas leituras, ele aceitou o seu diagnóstico, passou a tomar os seus medicamentos regularmente e vem tendo uma vida de regularidade. Então eu acho que a gente sempre tem que ter esperança, independente daquilo que nos acometa. A gente não deve achar que tudo está perdido, né? Eu sempre digo, as pessoas têm problemas, né? A gravidade dos problemas, quem estabelece é aquele que o tem, né? Porque para um, a esquizofrenia é um problema sério, para o outro às vezes é uma coisa mais simples. Obesidade pode ser um problema sério, compulsão por compra pode ser um problema sério. Então a dor dói naquele que a dor acomete. E para ele o importante é aquilo que o aflige, é importante superar aquilo que o aflige. Como nós dizemos nos nossos princípios,
O importante é superar o limite que impede que eu tenha uma vida mais feliz. Uma vida dentro daquela lógica de um viver saudável. Então cada um, na medida que vai fazendo, vai desenvolvendo o seu pensar, a sua introspecção, esta viagem para o seu próprio interior, começa a desenhar um mapa de si mesmo e começa a ter uma percepção maior das suas necessidades e da tomada de ações que possibilitem superar as dificuldades que por ora se apresentam. O outro caso, da outra carta que recebemos, está relacionado com a mensagem que a gente comumente leva em centros terapêuticos. Já falei aqui sobre isso, né? A gente faz esse trabalho voluntário em diversos centros terapêuticos. Cada vez a gente está expandindo mais, estamos limitando o número, inclusive por falta de pessoas. Eu chamo soldados para a Sociedade do Pensamento Livre. Peço a você que já tem a tua vida bem resolvida, que tem esse propósito de auxiliar o próximo, que se junte a nós, sócios pensadores da Sociedade do Pensamento Livre, para que a gente possa expandir esse trabalho da introspecção, de levar as pessoas a ajustar melhor os seus pensamentos através da nossa própria experiência, porque a solicitação é grande, né? Só que essa demanda toda, às vezes a gente não consegue atender, precisa de um número de pessoas maiores para poder encampar essa batalha. Essa carta nos diz o seguinte: Balneário Camboriú, 2014. Isso aqui foi de um interno do Centro Terapêutico Viver Livre. Para a Sociedade do Pensamento Livre, a quem interessar possa. Assunto: evolução. Eu hoje venho através desta, muito respeitosamente, dizer o quanto sou grato a Deus e a todas as pessoas que me ajudam nessa busca incessante para agregar em minha vida a sobriedade e o autodomínio. Para que um dia eu possa ter uma vida normal, longe das drogas, da embriaguez exagerada. Sabe, após 2 meses e 5 dias, me sinto tão bem, mas que fique bem claro e que não entendam que eu me sinta curado e que meu tratamento acabou. Meu tratamento continuará por toda a minha vida. A minha vida e a vida, melhor dizendo, e a introspecção me ensinou a ser gigante e descobrir que tenho uma força interior que até então não sabia. Determinação e superação através da introspecção, que também me ensinou a observar pequenos detalhes lentamente. Afinal, são os detalhes que fazem a diferença. Observando a minha caminhada e a dos meus irmãos, procuro absorver pontos positivos de cada um deles. Já os pontos negativos jogo fora, não servem para acrescentar nada em minha vida. Só sei dizer que serei sempre grato às pessoas que abriram as portas desta casa para mim. Estas pessoas acredito que sairei desta casa um ser humano melhor, um homem renovado através de acompanhamento psicológico e das dinâmicas de grupo, compartilhando com os irmãos. Percebo e sinto o quanto estou evoluindo e como me faz bem desabafar. Parece que com esta atitude meu fardo se torna mais leve. Quantas crises! Em todas elas eu cresci, e todos os dias procuro me preparar para as crises que hão de vir. Digo isso não para enaltecer meu intelectualismo, seria muita prepotência de minha parte. Não sou melhor que ninguém, não sou nenhum intelectual. Quem sou eu? Sou apenas um humilde pescador expressando meus sentimentos nessas letras. Enfim, a diferença somos nós que fazemos. Sabe por quê? Porque um dia lindo a gente faz. O dia lindo a gente corre atrás. Muito obrigado, Mílir José Tavares. Esse também era um pescador que, embarcado no mar, de vez em quando recorria àqueles expedientes mais comuns, como o alcoolismo e outro tipo de drogas, até para suportar longos tempos de trabalho em alto mar, né? E consequentemente teve a derroca que essas dependências, derrocada de vida que essas dependências nos levam. Precisou de um internamento, mas já está muito bem, se recuperando e já quase apto a retornar às suas atividades. Quando eu fiz a abertura do programa de hoje, eu citei esta frase do
Antonio Gramsci, filósofo italiano, que nos coloca o seguinte, que não se pode pensar em nenhum homem que não seja também filósofo, que não pense. Precisamente porque pensar é próprio do homem como tal. Quando eu coloco isso, eu tento enaltecer a questão da importância da introspecção. Quando eu falo da introspecção, e sempre lembrando o ouvinte que introspecção, essa palavra meio complexa, mas que tem na sua tradução algo tão simples, que é análise de meus sentimentos e pensamentos. E a introspecção é algo presente no ser, ou seja, é inerente no ser, porque o ser é um ser pensante na sua essência, como coloca Gramsci. Quer dizer, somos seres pensantes, portanto, somos um pouco filósofos, todos nós, você que me ouve, né? Porque pensamos sobre tudo aquilo que está relacionado com a vida, nossa fé, nossa vida social, nosso trabalho, nossas análises sobre diversas questões, né? O que a sociedade do pensamento livre se propõe, quando nós levamos a questão da introspecção, a importância que ela realmente merece, damos a ela a importância máxima dentro da sociedade, é no sentido de que cada um possa ajustar esse ingrediente que é um componente do ser e que possa usar esse componente do ser pensante que somos de forma mais apropriada, no sentido de superar dificuldades que impeçam o seu crescimento, que impeçam a ele a possibilidade de uma vida melhor, de uma vida mais feliz. Voltamos daqui a pouco no próximo bloco. Até daqui a pouco, ouvintes. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje, fazendo uma reflexão sobre as pessoas que estão fazendo uso da introspecção no sentido de buscar um ajuste melhor para a sua vida. Porque a verdade é que quando nós usamos a prática da introspecção mais consciente, se tornou perceptível o benefício dela decorrente e nós começamos a difundir a ideia da introspecção como uma ferramenta útil no sentido de um melhor conhecer-se. Sabemos que nos dias atuais há muita disponibilidade de informação sobre qualquer tema que queiramos pesquisar. E é óbvio que na medida que nós experienciávamos a introspecção, nos lançamos à pesquisa. Queríamos ter um conhecimento do que estávamos praticando. Wilhelm Wundt, médico e filósofo psicólogo alemão, foi um dos primeiros a fazer o uso da introspecção. Todavia, abandonou a experiência de um breve período diante de críticas. Argumentos usados como é impossível sentir e analisar com clareza o que sentimos, entre tantos outros, não foram suficientes para nos engessar no propósito desse novo começo. No sentido de trazer a introspecção para a prática e o debate no momento presente. Perguntas tentando justificar a ineficiência da introspecção, como, por exemplo, como explicar o que sentiu? Como traduzir em palavras sentimentos? Ou como validar a introspecção se a análise é posterior ao fato, podendo sofrer distorções? Essas perguntas são questionáveis, porque parte de um suposto de que não há avaliação racional aceitável referente a sentimentos. E bem sabemos que isto não é verdade. O que não se valida é a avaliação do senso comum em relação aos sentimentos. Muitas vezes nos é sugerido usar o bom senso. Mas quais são os parâmetros do bom senso? Aceitamos de forma passiva tantos fatos questionáveis do ponto de vista científico como verdades imutáveis. Podemos observar a concordância equânime que a prática da introspecção de certa forma amenizou em nossas vidas
angústias decorrentes de expectativas futuras que na maioria das vezes não se concretizavam. A introspecção nos libertou do passado, tornando o presente um fato que nos destituiu de tantas ansiedades de outrora. A vida daqueles que praticam ficou leve e prazerosa. Nós não temos a presunção de ignorar a ciência, mas queremos poder contribuir com ela de forma tímida. Contudo, se perguntássemos quanto vale uma vida humana, talvez não seja tão tímida assim, pois já vivenciamos casos em que visitantes chegaram até nós acometidos de desequilíbrios emocionais graves e a introspecção contribuiu na decisão da busca urgente de ajuda profissional especializada. É como o caso da carta que iniciei lendo hoje. Ele sabia que precisava de um tratamento especializado, e a introspecção foi uma ferramenta de auxílio para tomar essa decisão. Citando mais uma vez o filósofo Gramsci, poderíamos dizer: somos criadores de nós mesmos, da nossa vida, nosso destino, e nós queremos saber isto hoje, nas condições de hoje, e não de uma vida qualquer ou de um homem qualquer. A introspecção torna essa proposta possível. Até a presente data, esteve entre nós um número expressivo de pessoas advinda de diversos segmentos da sociedade. E em nenhum momento tivemos relatos pertinentes à prática da introspecção que a invalidasse. Talvez alguns segmentos da sociedade considerem inconveniente que as pessoas consigam pensar por si mesmas. Mas pensar por si é tremendamente positivo. Observe-se que mesmo quando os praticantes da introspecção, por qualquer motivo, não se julgaram capazes desta avaliação pessoal, recorreram a psicólogos e psiquiatras para um tratamento mais efetivo. E até em casos de doenças físicas, na introspecção mostrou-se urgente a procura médica especializada. Não prometemos milagres ou curas, o que até poderíamos fazer, já que muitos não veem nenhum pecado nisso. Agora, não podemos ignorar que a introspecção nos situa assim, bem como nossos reais potenciais e necessidades mais urgentes. Não esperamos uma unanimidade em relação à sociedade do pensamento livre e à prática da introspecção. Nelson Rodrigues já dizia: a unanimidade é burra. O que nós esperamos é que os críticos permitam-se a prática para uma crítica racional, que cremos não vai invalidar a introspecção, mas nos trará a possibilidade de aprimorar a sua prática. Portanto, amado ouvinte, é difícil a gente avaliar uma fruta se não damos a primeira mordida nela, né? Se alguém te oferece uma maçã e você não morde um pedaço, não tem como você dizer se essa maçã está boa ou está verde, ou qual é o sabor que ela tem, ou dar uma opinião a respeito. O que nós sugerimos é a prática da introspecção para uma análise posterior do efeito que ela tem sobre cada ser humano. Se a gente fosse lembrar, por exemplo, o grande mestre em todos os seus milagres, sempre que ele efetuava um milagre, ao final ele dizia: vá em paz, a tua fé te curou. O que ele queria nos transmitir quando dizia isso? O poder está em você, porque se você não acredita, talvez o milagre não aconteça. Então o poder de solução, ele reside em cada ser humano. Seria ingrato um criador que concebesse criaturas com a incapacidade de resolver suas próprias vidas. A questão é: como eu trago a nível do saber este poder que há em mim, capaz de realizar aquilo que eu preciso para que minha vida se torne mais feliz e melhor? Eu digo a você, amado ouvinte, permita-se a introspecção. A introspecção é a percepção do conteúdo que existe em mim. A introspecção, diferente da meditação, ela não busca fora, ela não busca transcender, ela busca perceber. Lembre-se que o teu pensamento é conteúdo do teu corpo. O teu pensamento te compõe. Então, qual é o ingrediente que existe dentro de mim? Qual é o tempo de interiorização que eu dedico na minha vida para perceber o meu conteúdo?
qual é o conteúdo desse ser pensante Fiorello. Então é necessário que eu me coloque na posição introspectiva, fechar os meus olhos, me sentar em um lugar bem confortável, fechar os meus olhos e deixar que o pensamento aflore. Não é esvaziar a mente, é perceber o conteúdo, ou seja, o pensamento vem à luz do consciente e eu fico ali de olhos fechados durante um determinado período, nunca menos de 5 minutos, e aí o tempo maior é você que estabelece de acordo com a resposta que você espera. E posterior a esses minutos de olhos fechados, você ainda sentado abre teus olhos e analisa o que pensou. Qual é o proveito desse pensamento? De onde ele surgiu? Por que ele reside em mim? Porque há um saber inconsciente presente em todo ser, nascemos com ele. Devemos trazer esse saber inconsciente a nível de consciente. E a introspecção é a possibilidade desta revelação. Um breve intervalo, voltamos em seguidinho. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite o nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes, no programa Pensamento Livre da noite de hoje com vocês, o sócio-pensador Fiorello Agostini, para refletirmos a respeito da importância da introspecção, análise de pensamentos e sentimentos. De certa forma, nós nos colocamos no mundo de maneira muito periférica. E um pouco isso é consequência de que nos últimos 10 anos, a humanidade recebeu mais informação que nos últimos 5.000 anos. Este acúmulo de informação faz com que nos voltemos a nossa atenção para fora de nós, enquanto que o ser fica cada vez mais incompreensível nesse contexto. Ou seja, tentamos entender o mundo sem sequer entender a nós mesmos. Então, de certa forma, quer dizer, a evolução tecnológica, a modernidade, o progresso, todas estas coisas efetivamente são importantes e eu acho que até estão expressamente meio que designadas à raça humana, porque vivemos esta evolução desde o dia que o homem colocou o seu pé no planeta, né? Vieram as ferramentas, veio a roda, a escrita, a evolução tecnológica, a comunicação, e este saber desde os primórdios, e isso é interessante que o Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo americano, cientista, ele defende hoje na ciência da epigenética que existe um saber inconsciente presente no ser humano desde o dia que ele pisou no planeta. E que todo saber desenvolvido a nível de consciente, ou seja, aquilo que nós conhecemos, toda essa informação que nós recebemos hoje, o nascedouro desta informação consciente residia num inconsciente pré-existente no ser. O mais interessante é que ele defende que o ser humano só conseguiu explorar 5% deste saber inconsciente. É lógico que a ciência é muito teórica, nem sempre é exata como ela se propõe a ser. Eu não quero dizer que o Dr. Bruce Lipton seja tremendamente exato. Mas se a gente for desenvolver um raciocínio lógico, pegando a história da própria humanidade ao longo da história humana, nós vamos perceber que isso tem muito sentido. Porque se a gente volta lá nos primórdios, no homem da caverna, por exemplo, a gente sabe que o que instigava ele a caçar, a buscar a caça e tal, era a necessidade de alimentar-se. Quer dizer, as necessidades primárias do ser humano até hoje,
ainda fazem com que o homem se movimente, porque ele necessita de alimento, de abrigo. Então são necessidades instintivas muito presentes, né, do convívio coletivo com outros seres humanos. E na época a gente poderia dizer assim, por exemplo, exemplificando, a primeira arma surgiu quando ele viu que um antílope de repente caiu numa pedra pontiaguda e morreu logo em seguida. E aí ele teve a percepção: ora, se eu fizer uma lança com uma pedra pontiaguda, eu mato mais fácil esse antílope. Muito bem, mas o que eu pergunto, a pergunta que deveríamos fazer aqui é como que ele teve esse raciocínio? De onde surgiu esse entendimento e esta análise de que dali poderia ser construída uma arma fatal? Como a gente poderia explicar o início da matemática, o início da escrita? Quer dizer, foram todas situações exteriores, né? Fazendeiros que se motivavam a contar as suas ovelhas e tal, que foram criando lentamente a matemática e assim por diante, né? Mas a pergunta é, como é que esse raciocínio se desenvolve, e é isso que o Dr. Bruce Lipton defende, se ele não estivesse pré-existente no ser? Então, mesmo que a necessidade externa nos instigasse a inventar qualquer coisa que se fizesse necessária, ela só poderia partir de um nascedor único, que somos nós, ou seja, ela já residia em nós. Então, a necessidade externa fez com que viesse à luz essa ideia, esse invento, e assim foi a evolução humana ao longo da história humana até o momento atual que vivemos hoje, né? Dessa tecnologia quase que plena, né? Então, todo esse saber que hoje nós recebemos, como coloquei anteriormente, que nos últimos 10 anos, né, nós recebemos mais informação do que nos últimos 5.000 anos. Então, vocês vejam que o processo nesses últimos anos se acelerou. Então, o nível de conhecimento da raça humana é muito grande. O nível de informação que nós recebemos hoje através da internet, da televisão, do rádio, enfim, das revistas, jornais, é quase impossível de assimilar. Os próprios colégios que formulam o ensino hoje têm dificuldade de formular o ensino porque, poxa, a coisa anda tão rápida que não sabe se esse ensino está adequado à necessidade atual ou não, né? Tal é a evolução e a rapidez com que as coisas acontecem. Então, nesse tempo de voltar-se para fora, né, nós acabamos nos perdendo um pouco nesse contexto. Eu citei no último programa aqui, repito, que já existe levantamentos dizendo que a doença do século XXI vai ser a depressão, né? Vai ser a doença que mais vai causar problema daqui a 5 anos, isto é previsto. Por quê? Porque quando nós vivemos muito o mundo exterior, quer dizer, aquilo que é periférico, e esquecemos de nós nesse contexto, a gente se torna praticamente uma máquina. É como se fôssemos um robô que acorda, trabalha, come, dorme, né? Mas como é que se dá a nossa existência nesse contexto? Não que essas coisas não sejam importantes ou que não façam parte da nossa vida cotidiana. Mas, afinal de contas, para o homem, a pergunta que nós devíamos fazer é a seguinte: o que é importante nessa trajetória do homem? É a caminhada do homem ou é o próprio homem? É a caminhada humana que é importante ou é a própria raça humana que é importante? Porque, de repente, num dado momento, legamos a raça humana a um segundo plano, como se as coisas fossem mais importantes do que a própria raça. E, às vezes, com a desculpa de que isto ou aquilo vai servir à raça humana, tornamos ela prisioneira do seu próprio invento. E qual é a maneira de libertar-se desta prisão? De tantas conquistas, de tanta busca por felicidade, de tantas opções, né, no mundo das diversões, enfim, e que não nos saciam nunca. Como que eu encontro a liberdade dentro desta prisão sem grades na qual se vive hoje? Eu diria que a liberdade reside em cada um de nós. E diria que a liberdade plena consiste no conhecimento de si mesmo. O ser só consegue ser pleno efetivamente quando consegue conhecer-se internamente, quando sabe do seu real e total conteúdo. E isso envolve todas essas ações que são externas e que a ele estão ligadas, que vão desde o relacionamento, da profissão. Todas as coisas que são relativas ao ser têm relação com esse seu interior, com essa sua aptidão interior que reside nele. Só que muitas vezes não nos damos esse tempo
para fazer essa descoberta de quem sou eu, além desse ser físico, né? Esse ser pensante. Quem sou eu? Onde está a minha real identidade? Com o que eu me identifico mais? E eu diria, sem medo de errar, que a introspecção é talvez, olha, parece presunçoso, mas pelo que eu tenho estudado ao longo dos anos, eu diria quase que com 100% de certeza que a introspecção é a única porta aberta para um real conhecimento de si mesmo. Eu vejo que ela é tão inerente ao ser, talvez por isso seja tão ignorada, como ignoramos tantas outras coisas que existem em nós. Às vezes nossos próprios sentimentos, né? Coisas que às vezes não nos fazem bem, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, e às vezes persistimos e continuamos nelas constantemente sem sequer nos questionarmos. Então a introspecção é a porta desta prisão que construímos, na qual vivemos e na qual geramos um ciclo de ansiedade contínuo que muitas vezes termina numa depressão mais profunda. Por isso, sempre que tenho a oportunidade, provoco o indivíduo, o ouvinte, a pessoa, o meu irmão humano, a pensar, a efetivamente se colocar na disposição da introspecção, que, volto a frisar, não é meditação, é análise de seus pensamentos e sentimentos. Voltamos em seguida para o último bloco. Até daqui a pouco. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. Voltamos, amados ouvintes, fazendo uma reflexão na noite de hoje sobre a nossa existência relacionada à introspecção com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini. E eu gostaria de fazer algumas colocações para encerrar o programa de hoje a respeito do ser humano, que nos diz o seguinte. Essa leitura que vou fazer a seguir, ela foi elaborada pelo um sócio pensador que já esteve aqui conosco, que na verdade ele frequenta pouco a sociedade, mas participou do livro, que é o filósofo Geraldo Moreto, filósofo e sociólogo. E nos diz o seguinte: o homem é um animal racional, é uma realidade, porém não diz tudo do homem. A razão pura conduz ao raciocínio lógico e abstrato. Sem o uso da razão, não se teria chegado a descobertas científicas que tantas mudanças provocaram em nossa época. No entanto, a racionalidade, apesar de importante, pode embrutecer a pessoa e tornar mais difícil certas crenças e esperanças. O homem é um animal inteligente. A inteligência abrange tanto a razão, a intuição. A intuição é um acréscimo à razão. Às vezes percebemos certas coisas que não têm explicação racional. Em geral, a mulher é muito mais intuitiva que o homem. É comum, por exemplo, a mãe sentir o que tem o bebê sem uma explicação lógica para isso. O homem é um animal político. É uma definição de Aristóteles. A palavra político aqui é empregada no sentido de social, isto é, vive em sociedade, tem necessidade de relacionamento, de companhia, de instituições sociais, de organização política, da família. Tanto assim que é dele a famosa frase: se queres salvar a Grécia, salva a família grega. O homem é um animal sentimental. Os sentimentos que tanto enobrecem o homem não são necessariamente frutos da razão.
O amor, nas suas diversas formas, é predicado riquíssimo do homem. O amor eros, do homem para a mulher e vice-versa, do namorado para a namorada. O amor filos, do pai para o filho, do filho para os pais, irmãos e até para as coisas de que gostamos. Nossa casa, carro, bichinho de estimação. A aceitação do outro como ele é, o perdão, a compaixão, pode ser sentimentais sem ser racionais. A grandeza do homem também está na grandeza dos seus sentimentos. Finalmente, outro tipo de amor de difícil compreensão e nem sempre aceito e sentido pelo ser humano. O amor ágape, que seria o amor do humano para com um ser superior. É nesse sentido o mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Aqui nasce a crença ou não crença de cada um, realidade que a sociedade do pensamento livre respeita. O homem é um animal transcendente, está além das aparências, pode ter espiritualidade, apresenta realidades que fogem a uma compreensão exata por parte da inteligência racional. É aqui que se fundamentam as religiões e as crenças. É compreensível que nem todos aceitem essa conceituação de homem. As conceituações de homem aqui expostas têm o objetivo de nos humanizar, de acrescentar valores ao que somos, de nos enobrecer. Somos mais do que parecemos. Dito isto a respeito do ser humano, eu diria que algumas observações que fizemos ao longo desses já mais de 6 anos de prática introspectiva, que se fizeram revelações extremamente positivas e coletivas, é bom que se diga, que a prática da introspecção jamais trouxe qualquer tipo de dano ao praticante. Nós tivemos 2 casos dentro da sociedade de esquizofrênicos que se fizeram presente na sociedade, que participaram tanto da prática coletiva que fazemos nos nossos encontros, que você que não conhece ainda nos visite para conhecer essa prática. Então participaram dessa prática coletiva e posteriormente colocaram nas suas vidas esta prática, e isso não causou nenhum dano, muito pelo contrário. Um que estava até encostado do emprego temporariamente voltou a trabalhar após frequentar a Sociedade do Pensamento Livre. É bom que se diga que sempre com o acompanhamento médico que já havia sendo feito antes, mas o próprio psiquiatra surpreendeu-se com a melhora desse indivíduo que passou a frequentar a Sociedade do Pensamento Livre. O que eu quero dizer com isso? Eu quero deixar bem evidente que a introspecção não aflorou pensamentos que não fossem produtivos, que não enaltecessem o ser, porque, de certa forma, eu diria que isto foi tremendamente importante, a gente visualizar e a gente perceber essa convergência de pensamentos, que até no nosso livro Sociedade do Pensamento Livre a gente fala um pouco sobre isso no capítulo 13, porque isso nos motivou de fato a fazer com que a Sociedade do Pensamento Livre acontecesse, porque a gente teve a percepção de que existe um identificador comum no ser humano, e que esse identificador comum do ser humano, e mesmo nos piores, e digo para vocês que principalmente nas clínicas a gente leva mensagens até para ex-presidiários, e a gente percebe que mesmo nessas pessoas aparentemente má, que tiveram seus desvios de comportamento ao longo da vida, quando a gente vai para uma conversa mais constante, mais contínua, há a percepção de que o bem reside naquele ser, que existem valores naquele ser tremendamente importantes, como a sua própria vida, a preservação da sua vida. O sonho que eu coloquei aqui quando falava a respeito da minha própria biografia no último programa, na autobiografia que fiz aqui, o sonho de ser normal, ou seja, existe um parâmetro de normalidade na sociedade, que é a constituição de uma família, que é ser importante num círculo de amigos, assim como os amigos são importantes para você, que você tem o mesmo grau de importância para eles, que haja essa recíproca. E isto é uma observância equânime no caminho introspectivo, que em todos os momentos das pessoas que se propuseram a prática introspectiva, o que aflorou na mente foram sempre situações extremamente fantásticas
e extremamente procedentes de um bem inerente ao ser. Casos que a gente faz até citações, não é? Preservando o nome das pessoas, de um caso, por exemplo, de um cidadão que convivia com a esposa num grau de agressividade que já dormindo em quartos separados e tal, e a partir da prática introspectiva, numa madrugada ele disse: poxa vida, eu não preciso odiar ela sofre tanto quanto eu. Quer dizer, ele teve a percepção do seu próprio sofrimento e percebeu que ele era o elemento ampliador do sofrimento dela, consequentemente aumentava o seu sofrimento. Ele disse: não, eu vou mudar de atitude. Diz ele, nos contava, né, isso a gente transcreveu até para o livro, que ele ficou tão agoniado porque ele fez essa introspecção às 5h30 da manhã e a esposa ia levantar às 7h30 da manhã e ele não via passar aquelas 2 horas para dizer para ela: ó, eu sei que a gente já não se dá mais, eu sei que a gente se tornou inimigo, que a gente dorme em quartos separados, eu sei que tudo que eu fiz para você, talvez eu não tenha sequer o direito de te pedir perdão, mas eu quero pedir, me perdoe, e quero te prometer, eu não vou mais ser agressivo contigo. Então, às vezes, essa falta de interiorização desse tempo específico da introspecção, que nós não nos permitimos, faz com que sofrimentos que poderiam ser evitados se prolonguem por longos dias, longos anos em nossas vidas. Nós temos uma variante de experiências na sociedade do pensamento livre de superações em todos os sentidos na vida, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista emocional. Pessoas que conseguem sobrepujar dificuldades através do pensamento, da interiorização. Olha, esses dias, fazendo uma reflexão, eu sei que parece um exagero quando eu disse anteriormente que a única porta de entrada, eu acredito nisso, de total libertação do ser, que é esse se autoconhecer ou conhecer a si mesmo, é a introspecção. Outro dia, fazendo uma reflexão sobre a meditação, e meditei durante longos anos em minha vida, e posso falar com conhecimento de causa. Qualquer meditador em qualquer linha de meditação, seja ela ocidental ou oriental, ele vai perceber que ao longo do tempo que ele vai desenvolvendo a meditação, ele vai sendo instruído de como ela se processa, né? E é interessante que a nossa mente, ao longo desse tempo, ela é sugestionada de tal forma, com uma informação externa, que obviamente nós captamos esta informação e acabamos até conseguindo transcender de acordo com a orientação recebida. Por que eu estou colocando isso? Porque na minha reflexão, que meditei tantos anos, eu tive essa percepção clara de que aquilo que era produto da minha meditação me foi sugestionado ao longo de anos de prática, que foi um conteúdo que foi construído em mim, mas que era um conteúdo externo que eu estava adquirindo. Quando a gente coloca que a introspecção é diferente da meditação, é nesse sentido. Porque a ideia da introspecção não é sugestionar a você o que você vai pensar. Não é dizer para você, pense isso ou pense aquilo, que você vai superar isso ou aquilo, ou acredite nisso ou acredite naquilo. Não, nós queremos deixar você livre com o teu conceito de crença. E mesmo quando essa crença não existe, não queremos instituir nenhum tipo de crença em você, se você não tem crença nenhuma. O que nós pedimos a você é: acredite em você. Acredite que em você, dentro de você, existe um conteúdo em você capaz de resolver você e todas as coisas que são inerentes a você. Acreditamos nisso porque isso significa senso de justiça, porque isso é uma lei natural do ser humano criado. Então a introspecção, em nenhum momento ela sugestiona o que você vai pensar. Nós orientamos como é que a introspecção se processa, ou seja, qual é a melhor forma de você fazer a sua introspecção. Porém, o conteúdo é totalmente pessoal. Cada um vai fazer a sua introspecção sobre aquilo que lhe compete, sobre aquilo que lhe é necessário. E mais, não vai ser sugestionado uma solução. A solução
está em você. E essa solução virá à luz através da prática constante, da interiorização. Voltando novamente à questão da ciência e o inconsciente humano, esse saber pré-existente no ser humano, uma afirmação que a ciência faz hoje é que intuição, antigamente a gente julgava que intuição era obra do acaso, então você tinha uma intuição, isso é besteira, né? Hoje a ciência diz, não, intuição não é obra do acaso. Vamos exemplificar de forma bem simples. Por exemplo, você recebe uma tarefa lá, você é aluno de um colégio, recebe uma tarefa em ciência ou matemática ou qualquer outra matéria, né? Você não tem a resposta da questão, você recebe a questão, né? E você começa a estudar essa questão sucessivas vezes, né? E você estuda a questão e faz as contas se for matemática e não conclui, não está certa essa resposta. Porém, na medida que você vai estudando a questão, você instiga teu cérebro. E a resposta surge de forma intuitiva. É isto, né? Esse saber, ele está no ser. E ele é motivado quando a necessidade externa se apresenta. Esse saber não vale só para quando você está estudando. Ele vale para todas as situações da vida. A ciência afirma que a intuição é uma consequência de um exercício constante. Então a intuição, a resposta que você precisa para o teu questionamento, para o teu problema, para o teu casamento, para a tua vida material, para o teu problema de relação, eu digo sem medo de errar, a resposta está dentro de você. Porém, você precisa do caminho para que esta resposta possa ser intuída, para que ela possa surgir na sua mente à luz da razão. E a introspecção é esse exercício constante, é esta busca constante de resposta. Ora, a sociedade do pensamento livre está sendo construída através de respostas daqueles que inquirem, através da introspecção, a sua necessidade. Estas pessoas que chegaram na sociedade do pensamento livre, com aquele conteúdo que lhe é inerente, a fé que resolve a vida de qualquer um, resolveram suas vidas, resolveram seus problemas e são sócios multiplicadores dentro da sociedade do pensamento livre hoje, porque são transmissores desta mensagem da importância da introspecção. Nós já contamos casos aqui até de pessoas que têm uma fé fervorosa, mas que no entanto não conseguiam superar obstáculos só através da sua oração de petição, e que num determinado momento a introspecção mostrou um caminho possível que acrescia à sua fé um reforço inigualável do qual ela necessitava. Então veja bem, nós não pedimos para você se dissociar daquilo que você crê, daquele conceito que você já tem. O que a gente sugere a você é que você se permita a introspecção. Esse momento de sentar-se confortavelmente numa cadeira, de fechar os seus olhos. Volto a frisar, não é meditação, não é transcendência, não é esvaziar a mente. É ficar em silêncio e perceber os pensamentos que afloram a minha mente. Sabemos que até o 7º dia de prática os pensamentos são tremendamente confusos. Por quê? Porque isso é um reflexo da nossa vida. Mas se nos permitirmos a continuidade da prática, os pensamentos começam a ficar conectados, interessantes, começam a conjugar. As soluções começam a surgir num passe de mágica. É fantástico. Hoje ainda, à tarde, uma sócia pensadora que já esteve aqui no programa, a Karine, ela nos dizia que é acometida de uma dor específica numa região lombar, e num momento introspectivo veio a questão que, de repente, isso tinha relação com um problema dentário. E ela foi para as pesquisas na internet e foi incrível, porque ela evidenciou na internet que efetivamente era aquilo. Agora ela vai se submeter a exames mais apurados de dentista, vai fazer uma radiografia do dente para confirmar se essa hipótese
se cumpre. Então vejam só como é interessante. Obviamente que eu não sou médico, eu não sou dentista, mas quando você tem uma luz do que você deve fazer, qual é o caminho, qual é a tomada de direção, e quando essa luz está dentro de você e aflora em você mesmo, o nível de convicção que você tem é muito maior do que quando alguém faz o diagnóstico para você. Então a introspecção é essa capacidade de orientação que existe em nós para o passo seguinte. E eu te peço, se permita a introspecção. Chegamos ao final do programa da noite de hoje. Agradeço a companhia de vocês até aqui, colocando sempre à disposição de vocês o nosso Facebook. Sempre acesse Sociedade do Pensamento Livre. Isto vale tanto para o Facebook quanto para o YouTube. Se você quiser ouvir esses programas, vão todos para o YouTube, né? Se você quiser entrar em contato conosco, você pode entrar através do nosso portal Sociedade do Pensamento Livre, no YouTube, no Facebook. Durante a semana, se quiser fazer perguntas, aquele que não pode se deslocar até os nossos encontros em Lages, em Balneário Camboriú, a gente terá prazer de responder aqui no rádio. Então encaminhe para nós as suas dúvidas, as suas perguntas, né? Eu já disse a vocês que a gente está fazendo uma coletânea e num programa posteriormente nós estaremos esclarecendo aqui as possíveis dúvidas que possam haver. Reiterando o convite a você aqui de Otacílio Costa, faça um esforço, sabe? Se você já tem a tua vida bem resolvida, rapaz, se propõe a ajudar alguém, você, a senhora que nos ouve, por favor, vá lá com a gente na Sociedade do Pensamento Livre. Estamos precisando de pessoas também para trabalhar, também para levar essa mensagem em diversos lugares que se faz necessário. A sociedade tem uma tremenda carência de pessoas que ajudem os outros. Então você será muito bem-vindo. Se você precisa de ajuda, mais ainda, venha que na medida do possível nós vamos ajudá-lo. Nós não vamos te dar o peixe, mas nós vamos ensiná-lo a pescar, sim. Porque aprendemos a pescar. Não porque temos essa qualificação, mas porque ela nos é dada e está em todos nós, porque em nós foi despertada. E pode ser despertada em qualquer um. Então, reitero o convite. Os encontros acontecem sempre às sexta-feira, às 20 horas, na Avenida Belisário Ramos, 5194, em Lages, em Balneário Camboriú, na Rua 3.300, sempre às quarta-feiras, às 20 horas, esquina com a Rua 3.208. Entrada principal de Balneário, primeira entrada, quem vai sentido Florianópolis, Balneário. Para encerrar, vamos ler aqui um pensamento da sócia pensadora Morella. O ato de introspectar. Quando damos um passo para fora das rotinas normais da sociedade, quando paramos para refletir na vida diária, desencadeia as forças criativas. Às vezes nos admirando com o que parece óbvio, às vezes mostrando nossas contradições, preconceitos e convicções inabaláveis, paralisantes. Nossa experiência vivida se transforma em experiência compreendida. Como um raio nos atinge, modificando quem somos, onde estamos e para onde vamos. Boa noite, amados ouvintes, um bom final de semana a todos e até o próximo sábado. Boa noite. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559.